Everton Araújo ganhando oportunidade no time titular. Matheus Gonçalves, no Flamengo, não tem chance, mas foi convocado junto com outros 4 jogadores do Mengão. Time feminino começa a ganhar e ganhar. Assim é? Que bom, não? Torcida pede titularidade de um jogador que a gente fala muito sobre ele, inclusive nos últimos jogos. E na última partida foi, sem dúvida, o melhor em campo. Em encontro no Rio de Janeiro, alguns clubes definiram como deve ser o futebol brasileiro. Isso envolve mal pagador, inclusive, viu, galera? E Pedro, quando será que a gente vai ter ele realmente 100%? Eu tô esperando. Eu também. Fala, galera rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Se depender da nossa torcida, Luiz Araújo é titular já no próximo jogo. Galera, a gente inclusive aqui no canal, não só nós, vários, pegam no pé. Sempre se tem a seguinte situação: Luiz Araújo joga muito quando entra no segundo tempo, não é verdade? Verdade. Normalmente, quando sai de titular, o futebol do jogador dá meio que uma apagada. Mas, no entendimento da torcida, a coisa funciona mais ou menos assim. Luiz Araújo não pode ser banco nunca. Partidaço de Luiz Araújo. Respeita o meu 7. Foi assim que se encerrou o jogo contra a LDU. E realmente, aqui ninguém questiona. Luiz Araújo fez um partidaço. Mereceu, inclusive, o voto de melhor jogador dentro de campo, não é verdade? Com certeza. O que a gente quer e espera é a continuidade. Tem que manter assim, daí para melhor. Se mantiver desse jeito, não tem jeito. Tem que ser titular mesmo. Bom, galera, seguindo com as notícias, pouco utilizado no Flamengo, Matheus Gonçalves segue com prestígio fora do clube. Ontem, sexta-feira, o meia foi convocado por Ramon Menezes para a Seleção Brasileira Sub-20, que se prepara aí para o Mundial da categoria. Além dele, outros 4 do Mengão foram convocados, galera. O goleiro Lucas Furtado, os zagueiros Iago e João Souza e o volante Ryan Lucas. Os crias farão 3 amistosos durante a data FIFA de junho, no dia 4/6 contra o Egito, no dia 7 contra a Arábia Saudita e no dia 10 contra a Coreia do Sul. Os 23 convocados por Ramon Menezes vão se apresentar no dia 2 de junho. Sorte aos meninos, né? Com certeza. Parabéns a todos eles que foram convocados. E, poxa, até a seleção enxerga o Matheus Gonçalves, né? Pois é. Seguindo com as notícias, essa semana rolou no Rio de Janeiro o 2º simpósio do Direito Esportivo. E o quarteto Flamengo, Fluminense, Fortaleza e Internacional tiveram uma ideia. Qual é essa? Não pagou, não joga. É o fair play financeiro. A gente sabe que a FIFA é a entidade maior que cuida disso. Mas pelo entendimento aqui, parece que cada torneio ou cada país pode ter também as suas leis diferenciadas. Por que disso, galera? Imaginem, é uma maneira fácil e rápida de os clubes que não estão pagando, principalmente a contratação de jogadores, serem punidos. Não pagou? Não joga. Adiante, existe uma possibilidade de que ser punido até com pontuação. Mas veja, isso é tudo hipotético por enquanto, são ideias trabalhadas. Aí, eles, dentro desse simpósio, citaram por 2 vezes o nome do Corinthians, como sendo o clube que está exatamente nesse contexto de não pagar
direitos federativos de jogadores, deverem as contratações e também atraso de salário. A única coisa que me chamou a atenção nessa história é o Internacional, que até agora, ele participou, mas até agora não pagou nada referente ao Thiago Maia. É o sujo falando mal lavado. Boa, bem isso. Bom, galera, e seguindo com as notícias, no jogo de amanhã pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo não poderá contar com o Gerson, que recebeu um cartão vermelho no jogo contra o Bahia por uma entrada forte no Eric Pulga. Sendo assim, o jovem Everton Araújo deve ganhar oportunidade como titular na equipe. O Pulgar e o Alan seguem com lesão e estão fora desse clássico de amanhã. O Gerson fez essa função de primeiro volante ao lado de Nico de la Cruz no jogo contra a LDU, mas sem ele para esse jogo, a única alternativa ali seria o jovem Everton Araújo. Felipe deve esboçar o time titular no treino de hoje, mas a tendência é que o Flamengo vá com força máxima entre os disponíveis para esse clássico. Vamos ver o que Filipinho vai aprontar para amanhã, né? Agora começou o sofrimento de meio campo. Tantos jogadores e agora não temos nenhum, né? Quer dizer, nenhum entre aspas, dos titulares, digo, né, amigos? Continuando com as notícias, a grande pergunta que vem sendo feita ultimamente é: Pedro, ele é reserva por estratégia ou está realmente faltando condição física para o jogador? Na minha opinião, Pedro está totalmente fora. Não é verdade? Verdade. Poxa, a gente viu o time dele totalmente diferente com relação ao clube, principalmente dentro do jogo contra a LDU. Tava ruim. De 9 jogos que o Pedro fez, ele marcou 4 gols. Só que nos últimos 4 jogos já não fez mais gol. E, galera, a ideia do Flamengo é dar ritmo de jogo ao jogador. Mas a gente percebe que ele não está 100%. Vem se preparando para, segundo a comissão técnica, estar nesse nível quando chegar o Mundial, que é daqui a basicamente um mês. Aliás, menos já. De mês, não é verdade? Com essas e outras, o que está acontecendo? A gente é obrigado a explorar outros jogadores que, até sendo contestados pela torcida, vem acontecendo. Caso, por exemplo, de Michael, de Bruno Henrique, que dentro de campo não responde. Agora, vale a pena? Ritmo de jogo é importante, na verdade, mas vale a pena, de repente, estar sacrificando o jogador? Nesse momento, não era melhor simplesmente prepará-lo fisicamente para quando tiver apto retornar a campo? Ou é legal estar integrando o time? Porque hoje tá difícil. Tensa essa situação, Muito, né? A gente não sabe como funciona, como trabalha o departamento médico, né, do Flamengo. A gente só torce para que ele esteja 100% para o Mundial, né? Verdade. E dentro do estilo de jogo adotado pelo Felipe Luiz, que é aquele lance de marca, corre, não dá para o Pedro ainda. Não né? dá. Bom, galera, seguindo com as notícias, dizem que clássico se joga e se ganha, não é verdade? Sendo assim, as nossas malvadinhas fizeram. O time feminino do Fla venceu ontem o Fluminense por 2-1, com gols de Cris e também de Fernanda. Com esse resultado, o Fla agora está em 4º lugar com 20 pontos. E com mais essa vitória, a nossa técnica Rosana está invicta. Ainda não sabe o que é perder dirigindo o time feminino do Flamengo. Esperamos que continue assim, hein, Rosana? Bom, parabéns às meninas e o próximo jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro Feminino será na próxima quinta-feira, dia 22, contra o Internacional. Desde já, desejamos muita sorte às meninas e vamos por mais. Pra cima delas, Mengô, assim é. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.